verdade, Senhor, com sabedoria, com direção e discernimento do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Isaías 43, no verso 19. Está escuro aí? O pessoal vai ajudar a ler. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Amém? Vamos ler todos? Só vamos ler a parte B. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você pode ler isso com força? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Ainda de pé, como você está. Queridos, Deus tem ministrado ao meu coração a respeito de um caminho de Deus no meio do deserto. Há momentos que a gente está passando por um deserto. E a gente olha e não encontra direção. Mas Deus vai nos trazer direcionamento nesta noite. Eu queria que você fechasse seus olhos, enquanto este louvor, ele tenta ministrar também a nossa existência, o que Deus tem preparado para nós. Pode soltar o louvor. Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo, ele sempre tenta pra minha vida acabar, mas ele só não sabe quem é o seu aliado. Ele está aqui nesta noite para me ajudar. Aleluia. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando
dizer-me assim: Escuta, isso é para você. não temas, eu estou contigo. Aleluia. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Oh, glória. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Aleluia. Foi Jesus que te amou e continua te amando. Amém. Pode sentar, amados de Deus. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando a gente olha a palavra deserto, e nós muitas vezes nos decorremos na Bíblia, nós vamos ver deserto como símbolo ou alguma coisa semelhante a isso, que nos leva a entender que deserto é prova, deserto é lugar da escassez, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar onde a alma muitas vezes tenta fugir. Mas deixa eu te dizer, deserto também é lugar da presença de Deus. Foi no deserto onde Deus mais se manifestou. É no deserto onde Deus mais fala e a gente pode ouvir a voz dele de uma forma sem interrupção, sem que outras vozes abafem. É no deserto que Deus se revela. Foi assim que ele se revelou para o seu povo. Foi lá no deserto, irmãos, que Deus cuidou de toda uma nação. Foi no deserto que Deus usou Elias, e Elias destruiu os profetas de Baal. Foi no deserto que Jesus veio, e Deus veio através de Jesus e venceu o diabo. Foi lá no deserto que a gente viu uma moça chamada Agar ter um encontro com Deus. Ela viu Deus e Deus a via. Então olha para alguém aí e diz assim: Deus te vê. Amém? Deus te vê. Aleluia. Quando tudo parece seco, quando tudo parece sem direção, quando tudo parece sem saída, quando você olha para um lado, olha para o outro e parece que nada vai acontecer, Deus te vê. E ele diz uma promessa. Sabe, quando o pai promete para um filho, às vezes ele não cumpre. Quando a gente promete para um amigo, às vezes a gente não cumpre. Quando alguém promete para outra pessoa, há momentos que a gente não cumpre. Talvez não cumpra por causa do clima, talvez a gente não cumpra porque faltou dinheiro, talvez a gente não cumpra porque aquela pessoa nos irritou e a gente agora não quer dar o que a gente tinha prometido, não é assim? Mas o Senhor não. O que Ele promete, Ele cumpre. Então dá uma cutucada em alguém aí e diga: Ele prometeu. Porei um caminho. Diga para ela: porei um caminho no seu deserto. Amém? Quando eu digo diga para ela, porque quando você diz para a pessoa, ela diz para você. Então todo mundo é contemplado. Então diz aí para mais alguém: porei um caminho no teu deserto. Amém? Então escuta bem isso. Deserto, por mais difícil que seja, não é o fim. Deserto não é o ponto final.
Deserto é o cenário de Deus para Ele manifestar do seu poder, para Ele trazer a sua direção, para Ele trazer os seus cuidados, para Ele trazer a proteção, para que Ele traga o escape. O deserto é o lugar onde Deus vai nos capacitar e Ele vai nos levar a uma transformação e vai transformar o nosso destino. A palavra do Senhor mostra isso claramente. E eu quero hoje entrar dentro de um assunto a respeito do deserto. E se você se permitir hoje, você vai entender que esse seu deserto vai começar a ser transformado, porque Deus vai traçar um caminho no meio dele. Quando a gente olha para o deserto, a gente não sabe para onde ir, a gente está meio perdido. Mas a Bíblia mostra através da vida de uma mulher, e eu quero falar um pouco sobre ela. Essa mulher estava caminhando no deserto, ela não sabia para onde ir, ela conduzia seu filho, mas Deus a conduziu de novo para um novo caminho. É a história da vida de Agar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Deus é Deus que te vê. Eu não quero que isso seja um jargão na sua vida. Eu não quero que isso seja uma frase de um sermão. Mas eu quero que você entenda, Deus é um Deus que te vê. Amém? Quando a gente olha para Gênesis, capítulo 16, no verso 13, nós vamos ver essa expressão. Agar, concubina de Sara, Agar, uma moça que veio do Egito, alguns historiadores dizem que ela era uma princesa que estava no Egito e que ela era ali súdita do faraó, e ele dando uma herança, ele dando um presente a Abraão, deu também esta moça. E esta moça foi servir a Abraão e servia por 10 anos. Enquanto ela está lá, Sara, olhando e via que não dava filho, pegou esta moça. E você imagina que uma possivelmente era amiga da outra, ou que ela confiava, porque ela não iria fazer isso com uma pessoa tão estranha. Ela manda Abraão deitar com aquela mulher, porque na tradição dizia que quando o filho nascia nas coxas daquela que mandou, que era a senhora da sua ama, o filho passaria a ser dela. Então ela, pegando a tradição, diz: olha, vai, deita com ela, tem um filho com ela, para que me gere uma geração. E assim Abraão deitou com Agar, e Agar engravidou. E você sabe que tem todo tipo de gravidez. Possivelmente ela foi daquela grávida com desejos. Daquela grávida que diz: eu estou com desejo. A minha esposa, de Caleb, quando o primeiro, né, ela teve alguns desejos. Teve um dia que ela desejou comer um bolo de chocolate do shopping. Eu disse: mas tem que ser do shopping, é? Eu disse: que desejo mais louco, né? Outro dia ela desejou comer gaiamum. Agora pense, num dia de semana, acho que era uma terça-feira, à noite, para achar gaiamum. São desejos. Aí eu imagino que Agar dizia: Abraão, estou com desejo. Ele: não, mas Sara, com o rosto desse tamanho, ela dizia: mas é um menino. Né? Outra hora ela: estou com a dor aqui. Ele corria atrás. Isso está em Sóstenes 1:1, viu? Está na Bíblia não. Mas para a gente pensar e perceber que essas coisas irritaram Sara. Ao ponto de Sara dizer: ela está me afrontando. Ela faz para me perturbar. Essa menina, desculpa a expressão, virou uma praga para a minha vida. E a partir dali ela começou a perseguir. E vai a Abraão e diz: olha, se continuar assim, Deus é testemunha que vai virar um problema entre você e eu. E o culpado vai ser você. Eu acompanho no Instagram
um casal, eu acho que é Messia e Júnior. Messia toda hora faz um problema e a culpa é de Júnior. Sabe? Sara criou a situação e agora a culpa era de Abraão. E Abraão diz, ela é tua serva, faz com ela o que tu queres. E aí a perseguição aumentou ao ponto de Agar fugir. Era melhor estar fugindo para o deserto do que estar junto com Sara. E quando ela está ali, Gênesis 16, 13 diz, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Olha que coisa. Todos nós, irmãos, eu acredito em algum momento já passou ou vai passar por um deserto. E deserto, nesse aspecto que eu quero falar, é que a gente fica meio invisível. Você já se sentiu o homem invisível? A mulher invisível? Que parece que ninguém nota a tua dor. Parece que ninguém está vendo teu sofrimento. Tem tanta gente perto, mas ninguém percebe, ninguém entende a dor que você está carregando. As lágrimas que você derrama em silêncio, porque não dá para ser chorada na frente de ninguém. Essa moça Agar, ela está passando por um momento assim. Ela vive isso de uma forma tão extrema na sua vida, uma rejeição, uma humilhação tão profunda, que ela foge sem direção, ela foge sem saber para onde vai. Há momentos que a gente foge, a gente não sabe. Há momentos que a gente pensa que está escapando, sabe, parece que a gente está andando em círculo, eu não sei, parece que a gente pensa que está indo, mas não sabe para onde está indo, está meio que perdido, meio que à deriva, no meio de uma tempestade, caminhando sem direção, no meio de um deserto. Mas é nesse deserto, é nesse lugar que ela está meio que sem destino, se sentindo abandonada, que ela descobre algumas coisas, ela tem revelações lindas de Deus. Deus é o Deus que a vê. Quando ela está lá, ela escuta Deus dizendo, ei, você está vindo da onde? E está indo para onde? De onde você vem? Para onde você está indo? Deus encontra Agar e pergunta, mas será que eu e você não é Agar? Porque quantas vezes eu e você já se perguntou, será que Deus está me vendo? Será que Deus me nota? Será que o que eu estou passando não importa para Deus? Será que ninguém está vendo a dor que eu estou carregando, o peso que eu estou levando? Será que ninguém sabe a injustiça que eu estou sofrendo? Será que ninguém percebe o cansaço que eu estou sentindo? Não tem nenhum olho que consiga ver a humilhação que eu estou passando. Não tem dias que a gente está assim? Esses dias eu vou chamar de deserto. E Agar estava pensando tudo isso. Mas eu tenho uma resposta para todas essas interrogações. A resposta é sim, Deus te vê. Sim, Deus te nota. Sim, você não está só. Deus vê cada passo seu. Ele conhece toda a tua história. Ele sabe de onde você veio, Ele sabe para onde você está indo, Ele sabe cada lágrima que você tem derramado. Ele sabe cada palavra que não saiu, mas foi imaginada, porque não teve nem força para falar. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe o que a gente passa, queridos. E o que eu acho lindo é que Deus vê.
Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém te valoriza. Porque muitas vezes a gente tem valor quando a gente tem alguma coisa para dar. Para Deus não é assim. Ele te valoriza. No versículo 6 a 8 de Gênesis 16, respondeu Abraão a Sarai: sua serva está nas tuas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tentou maltratar Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Olha para onde ela foi, perto da fonte, no caminho de sul. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Esta Agar era uma serva. Aos olhos dos homens, ela parece que perdeu o valor. Porque o próprio dono disse: faça com ela o que quiser. E agora, aquilo que ela tinha já de olhares para ela, da sua senhora, virou uma perseguição maior. Esta menina começou a passar, ou esta mulher começou a passar por maus bocados. Porque a sua senhora perdeu a paciência. Porque a sua senhora olhava para ela e achava que era uma afronta. Porque a sua senhora olhou para ela e disse: esse menino que vai vir será um problema. Eu achava que era de um jeito, mas vai vir de outro. Então, quando essa moça engravida, ela é desprezada. Quantas mulheres, né? Estava no bem bom. O camarada estava lá amando, feliz, né? Eu te amo para sempre. Aí engravidou. Ele saiu para comprar um confeito e não voltou até hoje. Engravidou e ele abandonou e disse: o problema é teu. Agora uma criança para cuidar, a família desprezou. Pessoas começaram a ridicularizar, dizer que a culpa é sua, que você é culpada, que a decisão dessa escolha foi sua e agora todo o problema é seu. Agar estava gestante e foi desprezada, humilhada e acabou fugindo. Agora essa moça está sozinha, grávida, sem destino, sem amigos e sem recurso. Alguém que se achava invisível, é ou não? Parece que está invisível, mas é visível aos olhos de Deus. Talvez o seu caso não seja esse, mas seja semelhante, e eu quero te afirmar em Deus: você é visível para Deus. Deus te vê. Mesmo quando as circunstâncias tentam te apagar, tentam fazer você invisível, Deus te enxerga. E Ele te trouxe hoje aqui, porque Ele te enxerga. E Ele quer que você saiba que Ele te vê. O anjo do Senhor veio, irmãos, mesmo no deserto, e perguntou: serva, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Porque Deus sabia o que estava acontecendo. Mas o que é que Ele queria? Ele queria que Agar soubesse que naquele deserto ela não estava só. Quando o anjo aparece para dizer: eu estou vendo, você está no deserto. Mas eu quero que você saiba que você não está só. Você pode estar perdida, mas eu te encontrei. E eu vou preparar um caminho para você. E você vai viver a bênção do Senhor comigo. Talvez você esteja num momento assim, dizendo: mas eu estou só, eu estou perdido, eu estou esquecido, eu estou rejeitado. Eu fui traída, eu fui abandonada, eu estou com a dor, eu estou com a enfermidade, eu estou com alguma coisa. Ei, Deus vê você. Ele sabe o caminho que você tem trilhado.
E ele não perdeu o controle. Então olha para alguém e diz: Deus não perdeu o controle. Mas diz sorrindo: Deus não perdeu o controle. Diz aí para ela: assim como Agar, você pode ter fugido. Você pode ter fugido por uma dor, mas Deus está indo ao teu encontro, no meio do teu deserto. Amém? Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia. A segunda coisa é que Deus te vê nas tuas lágrimas do deserto. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volta à sua senhora e sujeita-te a ela. Disse-lhe mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Olha que coisa linda. Aquela moça estava só, porque deserto é lugar de solidão, mas é lugar onde também a voz de Deus é muito clara. E é lá no deserto que Deus vai a Agar, e ela ouve a voz de Deus. E a voz de Deus vem no versículo 11, parte C, onde ele diz: o Senhor ouviu a tua aflição. Para um pouquinho agora. Se você puder, fecha teus olhos. Você pode estar no calabouço como a música cantou. Mas escuta agora Deus mudando o nome. Já não é mais Agar, agora é o seu. E Ele está mandando um anjo, e aí onde você está, dizendo assim: eu ouvi a tua aflição. Eu ouvi a tua aflição. Deus não é o Deus que apenas vê o que você está passando. Ele escuta o teu clamor. E para aquele que clama, Deus tem uma promessa. Agar ouviu a promessa grandiosa: do teu filho nascerá uma grande nação. Ainda tem bênção de Deus estendida para a tua vida. Ainda tem bênção de Deus para a tua história. O deserto não é o teu fim. Deus está fazendo um caminho novo, coisa nova, como diz Isaías 43. É o Deus que faz, amém? Deus transforma o deserto, irmãos, a dor em um lugar de adoração. Quando a gente começa a adorar, os céus começam a se manifestar. Quando a gente começa a adorar, Deus começa a fazer algo diferente. Olha a coisa que está acontecendo aqui. O deserto que parecia ser o fim, tornou-se o altar de Agar. Tornou-se o lugar da bênção. Tornou-se o lugar que Deus desceu para abençoar. Foi onde ela conheceu Deus pessoalmente, porque às vezes é na dor que a gente vai conhecer quem é Deus. Às vezes é no deserto, está doendo. Já há um hino que diz: está doendo, né? Está machucando, é verdade. Mas está tratando, está cuidando. Deus está trazendo um relacionamento. Deus está trazendo para perto. Foi ali que ela conheceu. E quando a gente conhece Deus, irmãos, no pessoal, a gente vai começando a entender o que Deus está fazendo. Ei, está no deserto aí, não desperdiça não. Nós temos uma tendência de estar no deserto e a gente desperdiça o deserto. Sabe por que a gente desperdiça? Porque a gente reclama. A gente está no deserto e a gente reclama. Está passando por uma aflição, a primeira coisa que faz é encher o coração, é encher a mente, é encher a boca de coisas pessimistas, de reclamação. Ouça o que Deus está dizendo. Em vez só de reclamar, comece a ver o amor de Deus lá. Você começa a perceber o que Deus está fazendo. Tem algumas canções que eu acho lindas. Tem uma que diz:
Você me leva ao deserto para falar de amor. Não é linda? Pode continuar se você souber, porque eu não sei não. Amém? Mas ela é fantástica. Sabe, a gente está lá no deserto e a gente pensa, acabou, aí Deus diz, não, eu te trouxe aqui para te falar que eu te amo. Eu te trouxe aqui para você ver as minhas maravilhas. Eu te trouxe aqui para você ver o desejo do meu coração. Sabe, é lá no silêncio da madrugada. É lá quando você está a sós, lá no teu banheiro. É quando você está no quarto. É quando você está caminhando sozinho, sozinha. Aí Deus está dizendo assim, eu te amo, eu cuido de você, eu sei desse lugar que você está, eu sei essa masmorra que você entrou, esse calabouço que está tentando te destruir, você não está só, eu estou contigo. Eu te vejo, eu te escuto. Eu tenho promessa para a tua vida. Aleluia. Queridos, Deus faz isso na vida de Agar. Perceba Deus conversando com aquela moça. E olha se não salta aos nossos olhos. Deus tem muitos nomes que a gente canta até em música, né? Alguém que era tão inspirado e que agora está meio que perdido, cantava músicas, né? Falando dos nomes de Deus. Dizia que Ele é o Jeová Jiré, Jeová Sidequendo, Jeová Nissi, né? Ele é a bandeira, Jeová Rafar, o Deus da cura. Olha quantos nomes Ele é. Mas Agar escolhe um nome. Agar olha e diz, agora eu sei. El Elohim está aqui. O Deus que me vê está neste lugar. E se Deus me vê, se Deus te vê, não importa se ninguém te vê. Se Deus te vê, já é tudo. Se Deus nos vê, é como disse o próprio Paulo, se Deus é por nós, quem será agora contra nós? Não tem poderes, não tem altura, principado, potestade, coisas do presente e do porvir, nada. Porque Deus me vê, Deus te vê. Então, anota aí se você puder, terceiro lugar. O Deus que te vê, Ele te vê para dar um novo propósito. Ele não te vê e fica parado. Ele vê e muda o teu destino. Versículo 13 diz, este foi o nome que ela deu ao Senhor, que Ele havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, terei eu visto aquele que me vê. Por isto o poço que fica entre Cardes e Bered foi chamado de Beer-Laim-Roim. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Após a revelação, aquela moça voltou, mas ela não voltou da mesma forma. Ela não volta agora para a casa de Abraão do mesmo jeito. Ela voltou com um propósito. Você pode dizer comigo, voltou com um propósito. Repita bem forte, voltou com uma promessa. Voltou com uma consciência que o Deus que a vê estava com ela. Ela tinha consciência de que Deus havia. Irmãos, quando a gente sabe que Deus é nosso aliado, isto muda tudo. Ela chamou o Senhor El-Roim, o Deus que me vê. Quando eu e você entende que Deus vê, a gente coloca tudo que está passando nas mãos dele. A gente não coloca na mão de pessoas, a gente não coloca na mão de circunstâncias, a gente coloca na mão de Deus. E quando a gente coloca nas mãos de Deus,
A gente não vive mais preso à rejeição, à humilhação, à dor, ao escárnio, ao sofrimento. Não. A gente vive na certeza que Deus nos vê. Sabe, como bem disse, o Senhor me vê e Ele se levantará. Amém? Então nós vamos nessa certeza. Quando eu e você crê que Deus nos vê, a gente não vai andar mais sem rumo. A gente vai andar com um propósito. Essa moça agora carregava não apenas um filho, mas uma palavra profética. Você tem uma palavra profética de Deus para o seu coração? Então caminha nesta palavra. O anjo disse para ela voltar. Talvez você tenha que voltar também. E voltar para você não seja voltar para o mesmo lugar. Não seja voltar para o mesmo ambiente. Mas seja voltar com uma atitude diferente. Voltar com a mentalidade diferente. Voltar com fé. Voltar com promessa. Crendo que Deus é o Deus que abençoa. Deus te vê. Fica de pé. Enquanto você vai ficando de pé, se você puder, diga com fé para alguém que está ao seu lado, Deus te vê. Amém? Quantos creem que Deus te vê? De verdade, quantos creem que Deus te vê? Amém? Então toma aí no teu coração, se Ele te vê, Ele também te restaura. Se Ele te vê, Ele também cuida de você. Se Ele te ver, hoje Ele te fortalece. Se Ele te vê, Ele também te envia. Aprenda isso, Deus te vê. Fecha teus olhos aí onde você está. É no deserto que a gente aprende. Foi no deserto que Agar aprendeu. Ela aprendeu algo precioso. Deus é o Deus que vê. Há momento na nossa vida que a gente pode morar dentro do templo da igreja. Que a gente pode estar na igreja de segunda a segunda. Que a gente pode ter nascido num lar cristão. A gente pode ter o título que for dentro da igreja. Mas a gente está passando por um deserto, se achando só, sem destino, olhando para a vida e dizendo, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que Deus te vê. Talvez Deus não tenha pretensão nenhuma de fazer com que você não passe pelo deserto. Porque talvez o deserto seja o lugar que você vai conhecer Deus de perto. Talvez o deserto seja o lugar onde você vai ouvir a voz de Deus. Foi na dor que Ana foi ao templo. E quando ninguém entendia a dor daquela moça, porque estava estéril, Deus a viu. E Deus mudou o quadro dela. Deus viu a aflição de José lá no cárcere. Deus viu as lágrimas de Davi quando estava fugindo. Davi dizia, meu Deus, eu fiz o quê? Meu Deus, eu te servi. Meu Deus, eu lutei as tuas batalhas e agora eu estou numa caverna aí escondido com um bocado de salteadores. O que é que eu ganhei por te servir? Como assim? A coisa está indo na contramão? Mas Deus o viu lá na caverna de Adulão. E restaurou. E o colocou num trono. Ele te vê. Ele viu o teu dia todo. Ele te vê agora. Ele vê o que ninguém vê. A gente conhece as aparências, Deus conhece na profundeza do coração.
Ele sabe que você está cansado, cansada. Ele sabe do esforço que você faz. Ele sabe da tua labuta. Ele sabe da tua dor do dia a dia. Ele sabe quanto sapo você tem que engolir. Ele sabe quantas vezes você está com a cara de alegria, mas por dentro está tudo contorcido. Ele conhece. Mas eu quero dizer que Ele te vê. E Ele escuta o teu clamor, então não deixa de falar com Ele. É o Elohim, é o Deus que te encontra no meio do deserto. E te faz entender, você nunca está só. Nunca está só. Ainda que você vá ao deserto, Deus é quem te leva para te falar do amor dEle. Ele te vê, Ele te escuta e Ele te ama. Se você está se sentindo invisível, Deus está te vendo. Se você está se sentindo só, Deus hoje vai te dar colo. Se você está sem direção, Ele vai te direcionar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero, nesta hora, colocar junto com meus irmãos o nosso coração diante de Ti. Senhor, Tu és o Deus que vê. Tu sabes, meu Deus, cada Agar que se encontra hoje aqui. Tu sabe cada pessoa que tem carregado um peso, uma dor, uma angústia. Cada pessoa que acha que a vida acabou, que vai correr para o deserto e vai morrer lá. Que está perto do fim. Não. Está perto de uma transformação de destino, porque o Deus que vê habita no nosso deserto e vai lá para mudar aquilo que era árido, como diz Isaías 58, em um manancial de águas que nunca param. Transforma isto hoje, cada coração. Tira o lamento, tira a tristeza, coloca o baile, coloca a alegria, o choro que durou uma noite, vem agora com alegria pela manhã. Traz a bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero orar finalizando, mas antes de orar, deixa eu dizer para você,